Bom dia, pessoal. Chegamos a mais um podcast aqui no Bravecast. O Dr. Márcio Wallace e nosso convidado especial, o Dr. Ícaro Samuel. O cara é fera, o cara é diferenciado, o cara tá revolucionando a cirurgia plástica brasileira. E eu queria pedir, Dr. Ícaro, então, nos conta um pouco quem é Dr. Ícaro, qual é a tua missão aqui na Terra, Ícaro? Uma honra estar com vocês. Obrigado pelo convite, Márcio. Obrigado pelo convite, Pablo. A ideia de estarmos aqui, o evento já fala mais do que nós, né? O evento Exato. do BAPS, a associação, esse grupo de cirurgiões plásticos se uniram para realmente fazer a disrupção em uma era de cirurgia plástica que estava um pouco estagnada, que precisava uma nova energia, que precisava um novo enfoque, principalmente na nossa paciente, um enfoque de trazer os melhores resultados, a melhor tecnologia e associar isso a uma excelente experiência. Então, qual a minha missão? A minha missão é cada vez mais melhorar a cirurgia plástica brasileira em termos de resultado para a nossa paciente e em termos de experiência. Porque eu acredito que hoje o cirurgião plástico, além de ser um excelente cirurgião em técnica, ele também tem que enxergar a paciente como uma cliente, onde ele promove uma experiência diferenciada, onde ele, além da experiência, ter uma humanização e uma equipe multidisciplinar. Aquela história da gente apenas uma secretária, uma instrumentadora e fazia tudo, não funciona mais na minha opção, na minha visão de hoje. Eu acho que não entrega o suficiente, né? Não. Porque uma coisa é o que a gente entrega cirurgicamente, a gente pode melhorar. Mas outra coisa é a gente entregar uma experiência que transforma a vida das pessoas, né? Eu não sei, aliás, eu sei, né? Que o Ícaro tem essa visão muito mais ampla do que a maioria dos cirurgiões plásticos, porque ele faz e ensina isso. Mas eu acho que assim, quando a gente entende não só a jornada, né, e a experiência do cliente, mas a gente entende de cliente, que é isso que o Ícaro falou, e eu queria até que tu puxasse um pouquinho mais isso pra gente quebrar esse preconceito com a palavra cliente e entender que, na verdade, é porque a gente está realmente oferecendo algo diferenciado. Quando a gente entende isso, acho que a gente tem muito mais oportunidade de transformar vidas. Sim. Concorda? A ideia é que a gente foi doutrinado a entender que o nosso negócio, que é um negócio, a gente tem uma empresa, a gente paga imposto, a gente recebe de alguém, então é um serviço que é uma empresa. A gente foi doutrinado que a medicina não poderia ter essa visão empresarial. Que era um sacerdócio quase. Né? Portanto, não poderia se chamar o seu paciente como cliente. Então, essa diferenciação de enxergar o teu paciente, além de ser o teu paciente, onde você vai entregar a tua melhor conduta médica, cirúrgica, mas tu enxergar ele também como teu cliente, porque ele está dentro de um estabelecimento da tua empresa que tu tem que favorecer uma experiência diferenciada e entregar o plus, o over-delivery, o a mais, não só apenas uma cirurgia, né? Então, a visão de cliente-paciente é muito superior, de muito mais entrega, de muito mais humanização, eu diria, porque às vezes o paciente está bem tratado cirurgicamente, conduta médica essencial, e prioritária, só que o cara não teve um bom trato humanizado, uma experiência, um motorista levando o cara, uma pessoa para abrir a porta para ela, a pessoa chamar ela pelo nome. Então isso se torna uma diferenciação e realmente focado no cliente-paciente. Então, Ícaro, eu vejo que você foca, além de entregar o melhor resultado possível, você quer também entregar uma experiência extraordinária para pacientes / clientes. E me conta um pouco, de onde vem essa inspiração? De onde você tirou isso? Você passou por um processo assim, de alguma compra, dizendo assim que não teve uma boa experiência, ou você teve uma experiência extraordinária para você servir de inspiração? Me conta um pouco como foi esse processo de transformação. Começou tudo na residência. Eu acho que eu tive um diferencial na minha residência, que o meu próprio chefe, o José Humberto Rezende, eu fiz o Hospital dos Servidores, e ele me deu a oportunidade de já do primeiro para o segundo ano de residência, de atender num consultório dele particular, sob observação dele. Então eu não demorei os 3 anos de formação da cirurgia plástica para enxergar isso. No primeiro ano da cirurgia plástica de formação, eu já enxerguei que eu precisava
me Encarar diferenciar, como um me negócio. diferenciar e encarar como um atendimento do nosso paciente, porque eu via as dores dele. Sim. As dores dele eram as mesmas de 10 em 10 cirurgiões. Gestão, falta de experiência dentro do consultório. A parte cirúrgica eu estava aprendendo ótimo, mas a parte de experiência... Então eu fui estudar, fui entender. Fiz, nesse meio tempo também, essa veia empresarial fez eu abrir um Fast Açaí, um açaí lá no Rio de Janeiro. Eu lembro. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. E é óbvio que quebrei, porque não tinha experiência empresarial nenhuma. E ali Mas aprendeu. aprendi. Então, ali não foi um erro. Ali foi um pulo para eu chegar onde eu cheguei. Porque eu acreditei que ali me fez ter outros conhecimentos. E o principal foi fazer um curso chamado Empretec. Que o Empretec é um curso pelo Sebrae, mas não é um curso do Brasil, é um curso americano, que foi na Segunda Guerra Mundial, a ONU, depois de ter destruído lá a Europa, a ONU se juntou, pegou os cases de maior sucesso da Europa, os empresários que não quebraram. Fez parte do Plano Marshall. Isso, e aí montou esse projeto que é o Empretec, e ali as características do empresário de sucesso. E ali tu treina durante 7 dias. E eu consegui fazer no Rio mesmo, e ali abri um site que foi o diferencial. E aí eu já, desde a minha formação na residência, eu já tinha um olhar de empresa na minha clínica. A minha clínica é uma empresa, e isso fique claro. A gente tem que ter lucro, a gente tem que cobrar bem do paciente e também, ao mesmo tempo, entregar o que até ele nem espera, um over-delivery, né? Ícaro, então... Napoleão Hill, eu sei que o Pablo é fã do Napoleão Hill também. Eu sou. Né? A gente é muito fã do Napoleão Hill. E é interessante, falou do Fast Açaí que tu quebrou, né? E aí o Napoleão Hill tem uma frase que pra mim é muito marcante. Ele fala o seguinte... Eu pensei a mesma coisa. Ele fala o seguinte: todo fracasso tem em si mesmo a semente de um sucesso equivalente. Então, quando a gente consegue, né, dentro do nosso fracasso, que é momentâneo, aprender com aquilo e com aquilo a gente melhorar, que foi exatamente o que você fez, e hoje você ensina, eu acho que a gente não só aprende para nós, mas a gente pode derramar muito mais abundância para as outras pessoas através daquilo que a gente passou e que eles não precisam passar. Use aquela pedra que está no seu caminho para fazer uma escada, para você crescer. E, Ícaro, você aprendeu, então, você saiu um pouco da medicina. Claro que você melhorou muito, investiu muito em treinamento na parte técnica de cirurgia, mas também na parte de gestão, de como tocar bem uma empresa. E você teve muito sucesso nisso e agora você está ensinando os colegas. Então, conta um pouco sobre essa parte de conhecimento que você está passando para os colegas, porque eu acredito que você deseja muito que os outros colegas também tenham esse sucesso. Eu sempre falo de uma frase muito batida, mas que sempre vale a pena lembrar, que quando a maré sobe, todo mundo sobe junto. É óbvio que eu quero que a cirurgia plástica brasileira se alavanque a ser novamente a número 1 do mundo. Onde a gente traga, e eu sempre falo para o colega cirurgião plástico, se você está me ouvindo aí, colega cirurgião plástico, o nosso mercado não é brasileiro. O nosso mercado é mundial. A gente tem pelo menos aí 2 bilhões de pessoas, de 8, no mínimo 20%, aí 30%, pode ser um potencial paciente da cirurgia plástica. Então, 2 bilhões de pessoas. De pessoas. Agora tu imagina isso num PIB. Sim, quantos dólares aí em potencial? E se a gente enxerga o mercado mundial, você não está concorrendo com ninguém daqui. Você não tem... Eu sempre tenho uma ideia que a concorrência nesse nosso mercado, em nosso ticket, não é com outro cirurgião, e sim com uma viagem internacional, a compra de uma Land Rover, uma bolsa Hermès custa X aí, então a reforma da cozinha. Então esse é o nosso concorrente. A nossa concorrente às vezes está do lado, uma loja da Land Rover. Isso tem muito do pensamento do encantamento Disney, né? Sim. Mas hoje em dia os pacientes eles acabam, pessoal, acabei de chegar, tava ali comendo um pouquinho. Hoje em dia os pacientes eles acabam já conhecendo tão bem o profissional que não existe mais essa... Muito dificilmente o paciente que escolhe fazer um procedimento com o Márcio vai fazer comigo ou com o Pablo. O paciente já te conhece tão bem, já consumiu tanto aquilo que você produz, o paciente já está decidido. Vai ser só uma questão ali de achar a melhor forma dele fazer a parte financeira e tal. Então os pacientes hoje eles conseguem já ter essa escolha muito mesmo antes da primeira consulta. Sim. Hoje em dia, não sei no consultório de vocês, hoje em dia é muito raro
na minha prática, esses pacientes que antigamente, no começo da nossa carreira, iam em 5, 6, 7, 8 cirurgiões plásticos. Hoje vai em 1 ou 2 no máximo. Como que é com vocês? Mais ou menos isso ou não? As minhas já chegam direto, Não é? falam, doutor, eu nem fui em outro. É. Vem Não é direto comum em vocês você. Porque quando a gente aparece muito ali no feed dela, né? Então você se torna quase que uma autoridade. Então ela não quer outro cirurgião, ela quer você. A autoridade, acho que até outros vão ter a mesma autoridade que você, mas alguma coisa fez ela se identificar mais com você. Né? É por isso que a gente precisa ser a gente Autêntico. mesmo na rede Autêntico? social. Eu sempre falo muito isso. É a coerência. A Bárbara fala muito também. Coerência. A gente tem que ser coerente. Coerente no que a gente fala, porque, por exemplo, o Ícaro é um cara, né, carismático, gera encantamento. Aí chega lá, a paciente que conheceu o Dr. Ícaro na internet, aí chega lá e tá um cara outra pessoa. puramente técnico, que não Não. dá um sorriso pra ela. Ela fala, ué, mas cadê o meu doutor? Não dá match. Eu tava seguindo há tantos anos na internet, devolve ele pra mim, entendeu? O que aconteceu com ele? Tá num dia ruim hoje. O que Tem, aconteceu? tem uma frase que tem alguns mentores aí que falam, não sei se não foi num livro do Napoleão Hill que eu li, de você falar da seguinte maneira: olha, espere o pior de mim. Não acha que eu sou tão bonzinho do jeito que você imagina. Quando você fala isso, você tira a responsabilidade e o peso de você superar as expectativas dela e coloca para a própria paciente. Por que eu falo isso? Porque na hora do chamar ela para ação, você tem que levantar da cama, você tem que tomar água, você tem que fazer as orientações do pós-operatório, senão vai dar BO, e eu vou ser mais duro com você. Sim. Então você está esperando um príncipe que pode virar um sapo. Então me espere o sapo antes de operar comigo para não frustrar depois. E eu falo muito claro. E isso convence mais ainda, porque é verdadeiro. Não existe um milagre, não existe um passe mágico. Você sabe, vocês são cirurgiões, vocês atendem. A paciente vai passar por um perrengue, principalmente nos 3 primeiros Quando fala em dias. cirurgia ainda, não? Sim. E falando em congruência, né? Eu só fui abrir o Dream Week, que é, para quem não sabe, o nosso curso de formação para gestão, marketing, finanças, para o cirurgião plástico, com os seus gestores. Eu só fui abrir ele quando eu mantive resultados recorrentes de 7 dígitos, que a minha promessa é do 0 aos 7 dígitos. E tive um time de alta performance. Porque a gente não, o que eu mais vejo também é na internet, principalmente, empreendedores de palco. Aqueles caras que não subiram o Everest, Isso é comum mas hoje. eles te ensinam a Ensina a subir. subir. Porra, o cara nem E subiu depois no Everest. sobem através disso. Entendeu? Então, essa questão de congruência também faz parte do ser cirurgião plástico. Como é que eu vou vender saúde se eu não promovo saúde no meu corpo próprio? É o principal ponto. Né? Então também a congruência tem que estar em todos os pontos. Eu acho que é isso que nos torna mais verdadeiro. Porque eu acho que assim, usando o nome ou não, o Ícaro é um mentor para muitas pessoas, né? Muitos cirurgiões plásticos, talvez milhares de cirurgiões plásticos. E médicos. Aí vai para milhares com certeza. E quando a pessoa se coloca numa posição de mentor, querendo ou não, né? Querendo ou não, e a gente quer, né? A gente quer mesmo, não tem problema de a E gente a gente querer. estimula os Exatamente. colegas a serem mentores. A gente falou isso no último episódio, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente coloca nessa posição, a gente precisa assumir a responsabilidade de sermos exemplo naquilo que estamos fazendo. Sim. Em todas as áreas. É inevitável. E para você poder ser um mentor, você vai ensinar aquilo que você, pelo que você já passou. Sim. Inclusive os erros. Exatamente. Às vezes até mais, né? Às vezes é mais importante. Cara, isso aqui não, essa ponte não atravessa. Que eu já tentei e me dei E vai mal. cair. Entendeu? Não, vai dar ruim se passar. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. E eu não fiz teu curso ainda, infelizmente, mas quero botar na minha agenda. Tá na minha lista também. Tá na nossa Há lista, muito né, tempo. Paulo? É que eu não sou o Paulo Duarte que consegue fazer todos. Ele né? virou, ele zerou os Ele cursos. zerou os cursos. Carimbou todas, tem todas as figurinhas. Mas certamente, uma das coisas que é mais importante, e eu sei que tu entrega, porque eu já ouvi de outros colegas que fizeram o Dream Week, é a gente ter a honestidade e a transparência de fato mostrar tudo que a gente faz. Números é fundamental, importante, mas mostrar toda a jornada. Aqui eu faço isso, aqui eu acho importante isso, né? Fala um pouquinho pra gente sobre como funciona essa estrutura do Dream Week, por favor. A ideia é ser o guia do cara. O cara é o herói, né? Isso tem até uma forma de conduzir
Porque se eu mostrar que o que eu falo é a lei, o cara não vai se conectar. Então, ó, eu diria que eu sou o mestre Yoda e o cara é o Luke Skywalker, né? Então ele chega lá e o Luke Skywalker não pode ir sozinho também. Que não, uma andorinha não faz verão. Não. Se for uma pessoa É o que só, a o gente tava falando próprio ontem, né, cirurgião, Márcio? Tem que ter um guia. não funciona. Por que eu sei disso? Porque todos os cursos e imersões que eu fazia, eu ia sozinho, eu voltava para conseguia minha replicar. clínica e aí eu falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e é, todo mundo estava Era uma desconectado faísquinha só, e não não gerava uma fogueira. adiantava. Uma semana depois estava todo mundo a mesma coisa, com a mesma conduta. Então, eu acho que o grande diferencial da nossa imersão foi a obrigatoriedade do cirurgião levar ou a esposa e o gestor. É. O ideal é Eu esposa passei, e ó, gestor, os dias lá que eu queria, família realmente e assim. equipe. Ah, Né? isso E é isso bacana. que dá o Isso o de start. levar a esposa é muito importante, porque Porque a quem tá pessoa que junto, tá do teu quem você lado precisar tem que de suporte. concordar. Porque imagina você ter uma divergência dentro de casa. O cara não consegue avançar, não consegue melhorar. Então, E- eu achei muito importante essa sacada aí, Curu. E É uma a- tendência também, assim, hoje eu vejo de os empresários bem-sucedidos na área da saúde, principalmente, seja mulher ou homem, o cônjuge costuma se envolver também no negócio. Então, ele vai participar ativamente não só da parte de decisão em casa, lá de discussão e da Aham, ideia, A gente tava conversando com a Mas no Mari, negócio né? também. ele vai estar diretamente envolvido no negócio, né? E treinar o time, né, o Ícaro? Isso foi uma coisa que a gente também... O Ícaro, para quem não sabe, a gente é concorrente, mas não existe concorrente. Nós educamos e ajudamos o mercado Um juntos. puxa o né, outro pra cima. É, zero problema. Para mim, todo mundo que fizer o Doutores de Negócio Home tem que ir lá no Dream Week, zero problema. Mas lá no a gente chama de Mentor Mind, porque é uma mistura de Mastermind com mentoria, que é o Hope. E uma das coisas que a gente achou muito importante, que é um acompanhamento de 1 ano, só que a gente dá treinamento para o time. Sim. Todos os meses tem treinamento online de uma área específica Uhum. do time. Então, esse mês é WhatsApp, no mês seguinte é encantamento, enfim, várias áreas lá. E a gente está fazendo uma imersão presencial para eles. Então, o pertencimento, Sim, cara, que gera sim. quando tu manda o teu gerente para uma imersão presencial que custa quase nada, mas ele volta lá aceso, ele bota fogo no time. Por quê? Porque o dono e os sócios já estão com aquela mentalidade e você vai acendendo o time todas as semanas. Então, realmente faz toda a diferença, porque aí todo o time está engajado no projeto, né? Isso aí que o Ícaro citou que ele faz também, eu acho que é o diferencial. Não adianta mais tu ir lá sozinho, vai, volta e não adianta mais. E um aspecto importante que a gente fala e enfatiza lá no Dream Week é a questão de também indicar alguns cursos de inteligência emocional. Perfeito. Porque não adianta o negócio prosperar e o negócio, para prosperar, depende de pessoas. E pessoas, para prosperarem, não é só financeira. Ela precisa se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa com hábitos mais saudáveis, uma pessoa que tem que ler, tem que se posicionar melhor, tem que ser focado também na sua saúde. O cara não pode ser gordo, não pode ser sedentário. Infelizmente, a parte de transformação requer que o paciente, que o colaborador esteja com esse estilo de vida, pois a gente vive e vende saúde. Se a gente não for congruente, então a paciente vai te olhar, tá, mas tu tá mandando eu ir treinar se tu não treina. Então não É igual um o pneumologista que fuma. o time tem que ser É aquela história que a gente falou na última palestra, né? A palavra convence e o exemplo arrasta, né? Isso aí a gente tem que sempre ter em mente. Tu já teve algum colaborador que reclamou pelo fato de ter que estudar, de ter que se aperfeiçoar, ou nunca teve? vários, mas a energia já vai afastando, né? vai selecionando. Isso é bom, vai, na verdade, vai. né? Isso é Seleção bom. natural. Normal, Vai ter lugar para ele em outro lugar. Eu acho super legal, é isso mesmo. Porque o ambiente já vai selecionando, né? A própria Exato. pessoa já não... Vira a cultura, né? É a cultura da empresa que bem você impõe. estabelecida. É, uma cultura bem estabelecida. É. E Ícaro, você está em Palmas, né? Você iniciou lá a tua carreira e agora você está montando também uma estrutura aqui em São Paulo. Então conta um pouquinho para nós aí o que te levou a fazer isso. É um novo desafio? É um novo desafio, né? A ideia que eu acredito muito é a questão de que cirurgiões plásticos precisam se unir para ter mais força, para ter uma Perfeito. rede de clínicas. E para eu conseguir dar o start na rede de clínicas, eu precisava estar num ponto estratégico. Esses pontos estratégicos seriam São Paulo, Rio ou Minas. Em Palmas, infelizmente,
eu não conseguiria startar Usar de como uma ponto maneira, estratégico, né? teria que ser um hub mais forte. E aqui a gente fez um processo de seleção, os cirurgiões daqui, e um que se destacou e foi no Dream Week, fez questão de se aproximar, um cara de valores sólidos, de mão técnica muito boa, e que só falta esses detalhes, gestão de marketing, gestão financeira, para ele dar um pulo vai virar um dos melhores do Brasil, quem sabe. É o Breno. Então, quando houve o link com o Breno, Dr. Breno Knop, que já operou famosos, já tem um certo glamour na questão de operar famosos, e, enfim, fizemos esse projeto vai começar agora, com a proposta é de inaugurarmos dezembro ou janeiro. E qual é a ideia? Um diferencial de clínica, né? Então a gente vai botar 900 metros quadrados com o Dream Day, que para quem não sabe, o Dream Day é a nossa experiência de consulta, não é apenas uma consulta. E aí entra o viés também, que depois a gente descobriu que isso alavancava mais ainda o poder de tu passar um ticket coerente, porque tu já estava entregando uma super experiência na consulta. A paciente já passava por ali, quando tu passasse um orçamento coerente com o que tu vale a tua cirurgia, ela não ia se assustar, porque ela já sabe que a experiência requer que a cirurgia ia ser um ticket mais, né? Então, o Dream Day houve inicialmente uma ideia de experiência e melhora da consulta, mas depois se tornou um objeto de alavancagem para o ticket de cirurgia. E vai ter isso aqui em São Paulo, com piano. E agora o diferencial também é botar uma Porsche blindada com o objetivo de trazer. Claro, não é para todos os pacientes, não vou atravessar o país para buscar paciente, mas a ideia a maioria hoje dos nossos pacientes são pacientes até internacionais, principalmente aqui em São Paulo. Então o cara vai, pega no aeroporto, pega no hotel e traz para dentro da nossa clínica. A nossa clínica vai ser 900 metros quadrados. O terceiro andar vai se tornar um auditório, onde a gente vai fazer os treinamentos aqui também, facilitando mais ainda. Tu faz hoje o teu marketing, tu faz bastante investimento de marketing digital fora do país? A gente pegou alguns pontos estratégicos, né? Então a gente está focando em Portugal, da língua portuguesa. Sim. Fica mais fácil Angola. Até para o meu time. O meu time agora em São Paulo precisa ser bilíngue. Aí se torna mais para o mundo. Sim. Mas ainda sem a consolidação desse time bilíngue, a gente focou em países que falam a língua portuguesa. Temos uma certa dificuldade de achar profissionais bilíngues, né? Mas em São Paulo é mais fácil. Com certeza. São Paulo tudo é mais fácil, né? Com certeza. Abundância de tudo aqui. E esse é um detalhe, assim, né? Vai cirurgiões lá pro Dream Week, em Palmas, e eles falam, mas Ícaro, eu tô lá no lugar tal, eu não consigo. Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu tô em Palmas, mano. Palmas tem 300 mil habitantes. Palmas, quando eu vim para Palmas, eu achava que Palmas tinha mato e índio. Eu fui descobrir Palmas, que foi a primeira vez que eu botei o pé em Palmas, que eu vi que não era só mato e índio, que tinha avenidas largas, uma cidade planejada, um campo imenso de prosperidade, o agronegócio fazendo todo um link direto com Palmas, porque Palmas se torna a capital estratégica de 5 estados ali do agronegócio. Então pega Mato Grosso, pega Bahia, então são vários estados, o próprio Goiás, a parte de cima, e drena para Palmas por causa do aeroporto. Então, consequentemente. E além disso, Palmas é calor pra caramba. Convido vocês a ir lá. O Eduardo foi lá, passou um calorão. Não baixa de 38, não baixa, não espere isso. Tu tem que ficar no ar-condicionado. É necessidade. É necessidade. Hidratação nasal e direto. No olho direto. Ar-condicionado para ar-condicionado. Sabe que Singapura não é tanto assim, porque não é tão extremo, mas Singapura não faz frio. Tipo, não baixa de 28. 27. Então lá é seco e quente. Seco e quente. Singapura já é úmido. Então, Quem já foi a Brasília é uma espécie de Brasília, só que Brasília à noite ela dá uma amenizada. Em Palmas não. Mantém. É isso aí. Aí em Singapura tá calor. É que lá em Palmas provavelmente não deve ter tantos shoppings, mas Singapura tem muito shopping, né? Sim. E aí, esse calor, tipo 35 graus, as pessoas saem com o casaco na mão. Porque quando elas entram no shopping, cara, é um frio polar, aquele ar-condicionado que entendeu? funciona mesmo, que funciona, então assim, é muito Dubai, então. Quando você vai a primeira, segunda vez, você estranha, tá quente demais, o que essas pessoas estão levando de o casaco, entendeu? Né? Porque realmente é muito frio dentro dos shoppings, mas é uma experiência
Bem interessante no começo, é bem legal. Completando a ideia da rede de clínicas, quando a gente junta 26 cirurgiões com uma proposta única de entrega diferenciada para o seu paciente, você tem força, inclusive força política, força econômica, de não ser, em breve, que eu acredito que pode ser que aconteça, uma medicina aí 5.0, de as grandes players do mercado, as grandes... não vou botar o nome aqui para não fazer propaganda, mas enfim, os grandes players do mercado te chegar na tua cidade e te engolir. Simplesmente, você não tem condição de operar aqui, se vira sozinho, porque aqui o hospital agora é da tal empresa. Então, isso já está acontecendo. E já está acontecendo também nas especialidades, né? A gente sabe que a oncologia já foi absorvida, o cara é contratado. O melhor oncologista de cada região é contratado e recebe um salário. Ele não tem um consultório particular onde ele coloca o seu ticket. Não, ele é colocado o ticket para ele, através de um salário que, cara, se tu quer, se tu não quer, tem outro que queira. E geralmente vai chegar mais gente nova e tão boa que vai assumir por menor valor o ticket e esse cara vai ser aos poucos descartado. Então esse é o movimento. A Dream Clinic vem com um movimento de união dessa galera para que, aos poucos, a gente tenha a força de alguém chegar, inclusive até de querer comprar. E é aí que entra a palavra que a gente fala muito do equity, né? Hoje, se você vender a sua clínica, não vale. A minha clínica não vale 1 milhão, a tua clínica não vale 1 milhão. Por quê? Porque a gente vai valer o quê? O sofá da Artefato ali? Hoje a clínica o micro-air, o micro-air que tu tem, o Renuvel que tu tem, é só isso. Não tem como replicar ali, né? Por quê? Porque você não tem um valor de mercado, não tem um equity, né? Então, com uma rede de clínicas, a gente consegue isso, entregando faturamento, 36 milhões com 26 clínicas mensais, né? Então, X vidas tratadas, e isso é valioso. Isso para nós médicos, até 2 anos atrás eu não enxergava isso. Eu fui aprender a enxergar. Cara, não é só a minha cirurgia, é o que eu estou valendo no mercado como um player que junto com 26 cirurgiões pode valer muito mais. Eu digo algo em torno de 500 milhões. Isso é potencial de negócio. O IPO está programado para quando? Se não houver o IPO, primeiro a proposta, a ideia é em 3 a 5 anos, cada clínica embolsar aí 30 milhões. Legal. Esse é o nosso primeiro projeto. Não deu, vamos abrir a IPO. Aí essa segunda etapa, né? Mas primeiro eu tenho que dar passo a passo. Primeiro é clínica, né? Vamos aqui em São Paulo, já tem possibilidade de Porto Alegre, tem Fortaleza, então já está sendo selecionado cirurgiões, e aí envolve também uma questão muito mais logística, treinamento, técnica. Passa por todo um processo. Não é só gestão. Exato. Se fosse gestão e vender açaí, eu não teria quebrado. Hoje eu saiberia fazer tudo isso, né? Mas não é. Agora é outro nível hard de gestão de pessoas, de atendimento, cuidado ao paciente, né? E lidar com a seleção do paciente, que eu acho que isso é o grande diferencial. Por que cada vez mais temos menos complicações? Isso eu falo em nível geral. Os cirurgiões que estão na BAPS, eu tenho certeza que o nível de complicações deles são baixíssimos, perto do resto. Sim. Porque os caras que estão aqui enxergaram que precisa selecionar o paciente, preparar o paciente, e existe agora a cirurgia plástica integrativa, que até vitaminas a gente tem que repor. Então, olha o nível de detalhamento e cuidado que a gente está tendo no paciente. Tem um avanço muito grande A gente estava falando muito sobre não só a estética, né? A cirurgia plástica, a gente está resolvendo muitas coisas que está virando reparadora já. Estética e reparadora. Então a gente estava falando sobre lipedema hoje com a Elo, né? Que é um caso bem emblemático. Mas só de a gente evitar essas complicações, a gente já está quase que evitando as complicações não é complicações sérias, graças a Deus, né? Às vezes é complicação boba, assim, um serominha, uma cicatriz que deu uma deiscência, e aí tu vai ver, não é a técnica. O problema foi a parte clínica, não preparada. Exato. O não preparo ideal do paciente. Né? E às vezes mesmo com tudo isso, a gente vai continuar tendo uma ou outra coisa pequena, porque faz parte do... Está envolvido, né? Mas... eu acho que a percepção de valor, o preço ele vai sendo formado na mente de qualquer pessoa de acordo com pequenas percepções que ele vai tendo. Então, quando o Ícaro tá falando assim, se a pessoa sabe que ela vai ser recebida por um carro no aeroporto, ela sabe que aquilo tem valor.
Sim. Se ela sabe que ela vai ter um cuidado de um pós-operatório dentro da clínica com a fisioterapeuta especialista, se ela sabe que é o Dr. Ícaro, se ela sabe, ela vai gerando uma percepção de valor e aquilo, quando ela recebe o preço, ela não se assusta. Exatamente. Porque já gerou a percepção de valor nela. E aí, que é a sacada da experiência do cliente. Por quê? Eu não sei como é que foi pra você, até queria saber, cara, mas eu e minha esposa, a gente sempre investiu muito em experiência do cliente, não pela parte médica, mas pelas experiências extra, quando você vai numa Louis Vuitton, Sim, quando você vai sim. num restaurante Tu te espelha 2, neles, 3 né? estrelas, Michelin, você Essas foram começa as a suas absorver. experiências que te inspiraram. Foram essas as É. experiências. Então, Comigo por foi a exemplo, mesma na coisa. minha clínica nova lá, O café? Eu tenho que ir lá tem a comer no seu cafeteria, café. é. Mas, por exemplo, na recepção tem uma parte que é 100% inspirada numa cafeteria que era a cafeteria que a Coco Chanel ia em Paris. Então, quando a gente chegou no Café Angelina, a Bárbara olhou a entrada do Café Angelina e falou, isso aqui eu quero na minha recepção. Inspirou. Então, e aí a gente começou a ir catando ideias assim. E então a gente começou assim, poxa, como é importante a experiência do cliente antes, porque agora a gente estuda, a gente tem conhecimento, né? Mas antes a gente Foi ia fazendo as empírico, coisas né? isso aí, no empírico, na percepção. No feeling, né? Mas se O a gente telhado a parte da entrada da minha clínica em Palmas, eu não me lembro agora o nome, mas enfim, ele é iluminado, assim, de fora a fora. Isso eu enxerguei num hotel 5 estrelas na Grécia. Que nem São inspirações que a gente as vai viagens te proporcionam algo de você enxergar o que você pode modelar daquele negócio Pro para seu. dentro do seu. Então, eu acho que essa é a O sacada. interessante... Deixa eu só falar uma frase para não perder. Para mim, cada viagem é uma pós-graduação. Sim, sim. E o interessante é que essa maneira de ver o negócio de clínica, proporcionar uma experiência ao cliente, ao paciente, demorou para chegar até na medicina, se a gente for ver. Em outras áreas chegou bem mais rápido. Essa iniciativa foi nossa, dos cirurgiões plásticos, né? Então, Creio o Dr. Ícaro está creio que transformando sim. a cirurgia plástica. Mas sabe por que não sim. chegou? Ah, Eu acredito que não chegou porque não houve a necessidade do mercado. pode A ser. diferenciação é aquela velha palestra que eu falo do 1.0, 2.0, 3.0, onde, cara, até o 2.0 e eu diria até a internet, até o 3.0, ele não focava muito em experiência. Não. Porque ele sabia, até o 2.0, ele tinha que ser o quê? O staff, o presidente de uma sociedade, o chefe do centro Isso na cirúrgico. medicina, né? Então, ele só tinha que ter uma residência de base para captar paciente. Então, eu fui um que... Quem é que tu indica? O meu chefe, porra. Não conheço ninguém, é ele. verdade. Veio a internet, houve a disponibilidade de conhecimento conteúdo. pra todo mundo. E mesmo assim, esse cara não pensava. Ele só pensava em produzir conteúdo. Chegava lá, era um café podre e uma cadeira ruim. Revista velha, Aí que TV na veio Ana Maria a sacada, Braga, né? Uma recepção de Necessidade. rodoviário. Mas a necessidade própria, de mercado. a própria informação para os clientes mudou, né? Porque o enfoque que se dá hoje. Se você pega uma timeline de como era feita a venda dos produtos e serviços, você vê que primeiro era assim, o meu produto é bom porque faz isso. Depois era, o meu produto é melhor porque faz isso. Sim. Daqui a pouco, aí foi mudando e hoje já não é nem só da experiência do cliente, né? A experiência do cliente continua sendo fundamental, mas é o foco total do cliente em cima daquilo. Então, hoje você tem que pensar como o cliente quer receber aquilo. Então, foi evoluindo nisso, e acho que é exatamente o que o Igor tá falando. Não, primeiro eu só produzia conteúdo para vender o meu serviço é bom. Acabou. Ou o meu produto é bom. E o foco era no produto. Hoje não Hoje serve mais. É Hoje, um foco mais educacional. hoje é o que o Ícaro faz, e a gente faz também, né? Todos nós procuramos oferecer sucesso do cliente. Você precisa garantir o sucesso do cliente. É isso, é diferente de um saque, que é sistema de atendimento ao cliente, que ela liga para reclamar, você atende. Não, mas eu tenho, quando reclamam, eu atendo. Não. Você tem verdade, que, antes é verdade. disso, você tem que garantir o sucesso do cliente. É uma busca ativa pelo sucesso dele. Então, se ele operou, você tem que estar constantemente cuidando, buscando, sabendo como ele está, se ele está preso. Antes que ele reclame, Você tem que você já lá tem que perguntar. antecipar. Isso é Exatamente. sucesso do cliente. Quando você tem uma experiência, você compra um negócio, se no dia seguinte o vendedor te manda uma mensagem, e aí, Márcio, você gostou da camisa? Ficou boa? Você quer trocar? Não sei o quê. Mas, caraca, que serviço diferenciado. É ou não é? Top. Não esperar e o você cliente vê, reclamar, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui, como tudo tá integrado, né? É difícil você fazer alguma coisa sem pensar na outra. Todo esse suporte em busca do sucesso do cliente, se você opera por demanda, com ticket baixo, é impossível você fazer. Impossível.
Impossível. Também tudo uma estruturação para você chegar nesse alto nível. E né? teve uma grande quebra de paradigma aí em questão de preço, né? Que os cirurgiões estavam competindo, né? Eles Na régua lá competiam embaixo, né? com preço cada vez. Vou fazer um preço menor do que o meu concorrente aqui para eu ganhar dele. E aí vem o Ícaro com um mindset totalmente diferente. Sabe quando eu tive Não, vou gerar valor. a minha Gerar valor é. primeiro, para depois eu conseguir cobrar um ticket diferenciado. A minha virada de chave para isso foi mais ou menos quando eu estava com 3 anos, que eu tinha saído da residência, e pela necessidade de preparar melhor os meus pacientes, eu mesmo fui atrás de me formar e melhorar meu entendimento em nutrologia, medicina esportiva, em nutrição, para dar um resultado melhor para o paciente. Só que como na minha cidade não tinha ninguém que fazia isso, eu comecei a atender, eu melhorava os meus pacientes e eles indicavam para pessoas que não queriam fazer cirurgia. E nessa época, eu acho que eu não atendia mais convênio, mas minha consulta de cirurgia plástica, sei lá, era 250, 300 pila em 2014, 2015. E a minha de nutrologia já comecei em 500, 600 reais. E de repente eu vi a minha outra consulta tendo quase R$1.000 e minha cirurgia plástica lá embaixo. Opa, mas peraí, alguma coisa está errada aqui, né? Dá para eu me posicionar no mesmo lugar na cirurgia plástica também. Então foi uma virada de chave que uma puxou a outra de uma maneira que talvez se eu não tivesse visto isso naquele momento, eu estaria um pouco atrasado ainda nessa parte. Eu acho que a parte de experiência do cliente não começou com cirurgiões plásticos. Não. Na medicina? Nós viemos antes da maioria das outras especialidades, mas eu acho que a primeira que teve um insight forte disso foi a dermatologia. Então, acho Os que dermatologistas há muito tempo eles começaram a oferecer uma experiência diferenciada. É verdade. Muito do luxo, né? Muito. Oferece Porque é o público que consome luxo. Sim. Né? E eles têm um alto volume porque eles têm recorrência, né? A nossa dor do mercado de cirurgião plástico é que tem pouca recorrência. A gente, na verdade, quer que não tenha recorrência. Só se for uma recorrência de satisfação, né? A gente trabalha para não ter recorrência. Para não ter recorrência de tipo assim, fiz uma parte, agora a segunda. Dificilmente a paciente vai operar com você mais do que 2 vezes num período curto. Mesma área, Na mesma área, de preferência, não. Mas eles têm muita recorrência, então eles precisam gerar encantamento o tempo inteiro. Porque a paciente vai ficar com o LTV delas é enorme, vai ficar para a vida inteira. Então, assim, eles começaram a enxergar isso e graças a Deus que a gente não demorou tanto para entrar nessa parte que gera muito mais valor, porque a gente não é operador, a gente cuida de vidas. A gente transforma. E fazendo um link já com a questão da experiência, que os dermatos tiveram essa visão antecipada, eu digo também que a questão tecnológica também veio deles, né? Então, hoje para você estar bem posicionado, não adianta mais ter só uma cânula e um lipoaspirador. Contorno corporal é impossível. Impossível. Então, a ideia de você ser um cirurgião de contorno corporal remete você também ser um cirurgião tecnológico com investimentos se eu somar tudo, dá mais de 4 milhões em equipamento que eu tenho na clínica. Equipamentos e treinamentos, né? As pessoas às vezes esquecem dos treinamentos. Né? Os treinamentos, um Total Definer hoje está em torno de quase $30 mil, né? Então, na minha época eu fiz 15 mil, olha como é que era, né? Na minha época, há mais de 6 anos, era $15 mil. E eu tinha recém-reformado a clínica, estava sem dinheiro. Eu conto essa história para dizer que, gente, quem olha o nosso palco hoje não imagina os bastidores que a gente já enfrentou. E aí, o curso estava programado, tudo certo, e eu não tinha dinheiro. Não tinha os $15 mil. E não tinha crédito, não tinha nem crédito, não tinha nem virado o cartão, eles não aceitam o cartão, tinha que ser dólar, tá? Então, transferência. No cash mesmo. Um dia antes de eu embarcar, eu falei com a Paty, eu vou desistir, eu não vou ir. Eu não tenho, como é que eu vou chegar lá e $15 mil, Paty? A gente não tem, não, calma. E aí eu comecei a ligar para gerente de banco, naquela época eu não tinha essa moral que eu tenho hoje, mas o gerente de banco olhava para mim, cara, mano, na boa. Ainda mais assim, em dólar, do dia para amanhã te dá $60 mil, tá doido? Não vai rolar. Amanhã, não vai rolar. E eu, cara, o que eu vou fazer? E aí eu não vou ir, não. A minha mulher é sempre ponta firme, a minha mulher, eu acho que foi um grande... Que bom, cara. Esse é o diferencial, ela sempre me ajudou, me incentivou pra caramba, e ela disse, não, tu vai que eu vou dar um jeito. Eu embarcando pra Palmas, São Paulo, pra fazer o treinamento, eu disse, cara, amanhã eu vou ter que chegar na frente da cara da Joana, que é a assessora dele, e dizer assim, cara, eu vou te dar um cheque aqui. Aí, desconta lá no Brasil. Mas foi aqui no Brasil o seu? Foi aqui em São Paulo. Foi o segundo treinamento do Brasil. E aí
na hora que eu embarquei, a Patrícia, nesses 3 horas aí de voo de lá até aqui, eu chego, ela me manda uma mensagem. Resolvi! Meu Deus, deu um alívio, assim, a resolução do caso. Ela ligou para a irmã dela, e a irmã dela é aquela mulher mais segura do mundo. Ela nunca ia deixar dinheiro, dar um dinheiro. pulo mais, dar um passo maior que a perna. Ela sempre tinha... E ela disse, não, eu te empresto, eu te dou os 50 mil e depois tu me paga, não tem problema. Cara, foi a solução. A Renata, a irmã da minha mulher, da Patrícia, a Renatinha, me emprestou os 50 mil e eu consegui fazer o treinamento que mudou a minha vida. Né? Mudou. 7 anos atrás para cá, eu era um Zé Ninguém. Continua ainda alguma coisa que não é tão assim exponencial, mas de 7 anos para cá, através da Lipo HD. É o que a gente tá falando, não dá para ser bom em tudo, né? O que a gente tá falando hoje vai cedo, né? A gente entrega o melhor em cada área. O cara é muito bem sucedido, o Ícaro é muito bem sucedido, e é muito legal que ele se dispôs a entregar esse conhecimento. E ontem eu falei, Ícaro, que quem tem muito conhecimento tem que entregar, é muito justo que ele cobre para repartir, porque olha o que o Ícaro tá compartilhando. Todos nós temos essas experiências de passar assim, tipo, eu entreguei passar agora, perrengue. Construir minha clínica agora, né? A Meu nova. Deus. Então, assim, tu sabe bem como é tu Por isso que ele já mandou um meu Deus, tá né? assim, ó, tentando... Tem que ter coragem, né, Tem que ter cara? coragem. Qual a coragem que o A Ícaro clínica teve, tá cara? pronta, mas os boletos chegando, de né? 5, 6 dias estão chegando É isso ainda, aí. né? E aí, assim, é muito justo que uma pessoa que investiu tanto em capacitação, em todas as áreas, ela cobre para repartir, porque ela quer repartir. Mas a partir do E tá abençoando outras pessoas, mas é justo que ele receba por aquilo que além ele de ser super justo, independente do valor, o Ícaro acabou de falar ali um investimento que ele fez, um treinamento de 15 mil dólares, a pessoa que paga o investimento achando um mentor certo, ela tá economizando tempo. Cara, mas Muito Eduardo, tempo. E dinheiro. Isso acaba sendo barato. Tempo e dinheiro. esses 15 mil é dólares um que o Ícaro investimento. investiu, esses 15 mil dólares ele tira em uma cirurgia. Sim, exato. Hoje sim. 25%. E aí da as cirurgia. pessoas falam assim, não, Mas é que as pessoas às esse vezes não custo de vislumbram isso. 60 mil reais tá caro. Aí eu falo, amigão, com 2 cirurgias, se você não cobra, o preço ainda não chegou no preço que você quer cobrar. Mas que Mas seja com em 4, duas, que seja em 5, Eu o que, falo que assim, dá um com 2 retorno? tu Assim? tira. Se um curso custa no máximo 3 vezes o que você vai tirar, com 3 cirurgias você tira o preço do custo. Cara, eu tô dizendo, Não, é tá de graça. barato. Não, não é barato, tá quase de graça. Caro é entregar um resultado pobre. Isso é caro. O que traz um retorno que em 5, 6 vezes que você executa, você tem um retorno de volta? Isso não existe, cara. Em outro não existe E isso. é por isso que eu enfatizo barato. o quanto os nossos treinamentos de gestão é importante, no Dream Week, fazer diferença de o cara também saber se posicionar. Porque vale o cara ser um excelente técnico? Muito. Vale fazer Total Definer, o Graft, todos os treinamentos agora costela, e aí eu vou fazer um outro link da flexibilidade existencial, mas finalizando aqui, vale tudo isso. Só que o cara tem que cobrar por isso. É isso. Não adianta ele achar que fazer esses treinamentos e seguir cobrando vai, 20 mil como reais, mágica, alavancar fazer a carreira, 20 mil né? reais as lipo HD dele, não tá valorizando. Então, esses cursos de gestão, no sentido de, cara, tu saber se posicionar e saber ter um comercial 2 que saiba posicionar você, e não é o médico que tem que cobrar, não é o cirurgião, é o comercial 2, é alguém especializado em passar um orçamento de 150, 160 mil reais e a paciente entender valor ali. Ali tá valendo todo esse treinamento. Não adiantava nada eu fazer uma lipo HD e seguir cobrando 10, 20 mil reais uma lipo. Não vale, porque não agrega valor. E falando de você já estar na zona de conforto, com a sua clínica bem montada e ter que montar uma outra. É o que eu chamo de flexibilidade existencial, que tem esse livro, o último do Simon Sinek, que fala sobre o jogo infinito, né? A flexibilidade existencial, felizmente ou infelizmente, faz parte do mundo empresarial. Você é muito conectado com o Márcio Marques lá, né? Ele fez a maior flexibilidade existencial da vida dele, de largar tudo do pai para não brigar e vir sozinho. O que a gente faz em montar novas clínicas, e é o que eu estou fazendo em São Paulo, eu poderia estar muito bem em Palmas, e estou muito bem. Eu já faturo muito bem, já trago o mundo todo para operar em Palmas. Só que existe um momento que tu tem que dar um passo além. Tu tem que enxergar algo que os outros não estão enxergando. E isso de vir para São Paulo vai me custar no mínimo uns 8 ou 9 milhões. Que se tu botar num banco, num bem aplicado, é a tua liberdade financeira, num custo baixo, enfim. Mas é necessário. Eu não quero ser uma Kodak da vida. Né? Eu não quero ser uma Boa empresa... analogia.
uma empresa que o Ícaro pode teve ficar o sucesso obsoleta. dele, tá tendo os pacientezinhos dele, só que, cara, ao longo de 2, 3, 4 anos, esses pacientezinhos meus também vão mirrar, porque, cara, não é só Palmas que eles querem. Eles querem uma outra experiência, eles querem São Paulo, eles querem uma oportunidade. É muito demais, Pra quem não sabe, o Simon Sinek ficou famoso por aquele livro, né? Comece pelo Porquê. Foi o que explodiu, assim. E é isso. Acaba que essas pessoas, elas se tornam nossos mentores indiretos, né? Sim, claro. Eu não posso dizer, o Simon Sinek é meu mentor, mas Você ele leu todos os livros indiretamente é o meu dele e mentor. acabou sendo. E quando tu lê os livros do Napoleão Hill, ele fala isso, assim. O cara que Cara, faz... um livro é a vida do cara que tu, em 2, 3 horas, tu tem uns conhecimentos que tu não teria nunca, né? E aí, já fazendo o link, não posso deixar de vender o meu peixe aqui. Eu tenho o meu livro, Ame-se, Você em Primeiro Lugar, foi já best-seller e é pela editora Gente, né? Então, é um livro com o propósito de contar um pouco a nossa história, mas também fazer o paciente fazer o que eu acho mais importante na vida de alguém, o egoísmo ecológico. Não adianta você querer tratar alguém se você não se trata bem, se você não se ama, se você não busca a tua alta performance, tu cobrar alguém ou querer ajudar. Sou muito filantrópico, ajudo um monte de gente. Aí tu olha na vida do cara, o cara não se cuida, o cara é fumante, o cara tem uma vida de merda e aí também faz o secundário, né? O cara tem uma puta filantropia e a família toda destruída também. Aí então começa o nós, né? A parte de você primeiro a gente tem que olhar ter o autoconhecimento, mesmos, né? Transformação vem de dentro, né? E depois a família. O que Jesus ensina? Amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Certo. E ao próximo como a si mesmo. Se tu não te ama, como é que tu vai amar o próximo? Não tem como como. assim mesmo, né? Tem que se amar primeiro para poder amar o outro. E, então, perfeita a tua colocação, Ícaro. E a gente, claro, esse podcast é mais para público final, para as pessoas, mas quando a gente tem um ícone, um exponencial, certamente muitos cirurgiões plásticos vão assistir, né? Então, eu tive uma aula aqui. Agora. eu vou fazer a propaganda contra mim. Então, quem não foi ainda no Dream Week como eu... É complementar. Eu tenho zero, e eu sei que ele também mas tem, não por isso que eu tô existe, brincando com isso, que ele não tem esse problema, a gente não existe concorrência, estamos juntos crescendo em paralelo, e eu quero que ele tenha muito sucesso mesmo, de verdade. Isso tudo eu sei que tu sabe agrega disso. conhecimento, né? Eu já tive lá com o Ícaro, quero ir lá com você. Isso só vai agregando conhecimento. Isso. Então, o Dream Week é uma semana onde ele vai ensinar tudo que levou ele a ter o sucesso que ele tem. E se você aplicar, você vai ter o sucesso desde a história do açaí lá. Acho desde que a história do açaí. É isso aí. Então, desde a história que eu morei em alojamento lá, né? A gente viveu essa fase. Lá, eu já morei em alojamento. Em Porto Alegre. Morei no alojamento do Inca. Eu cheguei no Rio para fazer residência no Inca. Eu não sabia que tinha alojamento. Eu saí procurando lugar para alugar. E aí eu descobri que tem alojamento de graça. Aí morei um tempo no alojamento do Inca. Cara, eu fui para Porto Alegre fazer estágio durante a faculdade, que fiz em Santa Maria. Cara, eu não tinha onde dormir. Eu morava junto com um abrigo de mendigo, essas coisas. Sério mesmo, cara. A gente já fez muita coisa. Quem vê a glória agora... A única coisa que né? com certeza o Ícaro não vai orientar vocês a fazerem é abrir uma loja de açaí, né? ou abrir do jeito certo. Né? Agora sim, né? Se for agora empresário, tiver o conhecimento. Eu não tinha nada. Não tinha, e foi grande... Só gostava da tigelinha. Eu gostava demais. E é bom, até hoje eu como, cara. Fecha açaí. Fazendo jabá pra eles aqui. Mas, pessoal, agora eu vou ter que dar notícia ruim. Não, deixa eu só falar uma última coisa que vai ficar para um outro podcast. Então você dá notícia ruim depois. Pode deixar, dá notícia ruim. A importância de estar num ecossistema correto, né? Sim. De andar com pessoas corretas. Sim. E não vai dar tempo da gente falar aqui, porque isso é assunto para um turno mais inteiro. Outro. Mas importância de estar. Então é muito legal quando a gente caminha com as pessoas que vão nos acrescentar e onde a gente pode acrescentar para a vida das outras pessoas. E aí fica para um outro episódio, mas eu quero dar a notícia que dói pra gente, que aqui infelizmente a gente tem que encerrar, tanto pelo nosso tempo, mas principalmente o tempo do Ícaro, e quero te agradecer. Obrigado, Ícaro. Pela presença, pela parceria, pelos ensinamentos. Ícaro. Obrigado, meu irmão. Foi show. Ganhei uma aula aqui. E temos certeza que vamos continuar crescendo muito junto. Tamo junto. Tá bom? Gente, se você assistiu esse episódio e gostou, por favor, assista o próximo. Ainda tem muita gente boa pra vir e já teve muita gente boa que veio. Então, indica pra todo mundo, porque vai abençoar muitas vidas, vai derramar abundância com outras pessoas e você não vai querer perder o próximo episódio do Bravecast. Muito obrigado por estar aqui conosco.